Amém. Que a graça de Deus e do Espírito Santo esteja conosco neste dia, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 2 de novembro, dia de todos os fiéis defuntos. E quem você hoje traz em seu coração, vamos colocar agora em oração, na presença de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim não lançarei fora, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que estas sejam para nós palavras de vida, palavras de salvação. Neste dia tão especial para a igreja, para a nossa igreja padecente, para a nossa igreja militante, para a nossa igreja triunfante. Que o Senhor possa nos levar a estar em comunhão. Ontem, dia de Todos os Santos, bendito seja Deus, porque nos deu uma igreja tão linda, tão rica, que consegue traduzir por imagens, palavras, por fé, tudo aquilo que somos chamados a viver pela eternidade. E hoje, dia de todos os fiéis defuntos, que possamos rezar por aquele ente querido, como já tem um lema por aí, um rema, que se diz assim: saudades sim, tristeza não. Que o nosso coração, mesmo com saudades, mesmo sentindo a ausência, a falta daqueles que amamos, não se permita mergulhar na tristeza, na dor e ficar vivendo a dor, sabendo que aquele que já se foi, ele tem uma promessa de Deus. Esta é a vontade de meu Pai. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas os ressuscite no último dia. A nossa certeza nesta vida é de que um dia nós iremos novamente estar próximos daqueles que o Senhor nos confiou nesta vida e daqueles que o Pai confiou ao Filho. Por isso, neste dia, Senhor, nós elevamos o nosso coração em prece, em oração, da certeza de que Tu és um Deus bondoso, de que nos deu um pai, nos deu uma mãe nesta terra, nos deu filhos, amigos, nos deu parentes, tios, avós, pessoas que para nós são importantes e foram importantes. Quem para você passou pela sua vida, atravessou a sua história, te ajudou a crescer, te educou, que você hoje traz na memória. Entregue em oração este dia que não é um dia de viver a tristeza. Claro que vem à nossa memória a saudade, mas Senhor, eu te entrego a alma daqueles que eu amo, que eu ainda amo, porque vivo aqui nesta terra com o coração no céu, da certeza de que hoje se foram, muitos se tornaram intercessores meus, mas muitos eu ainda aqui nesta terra padecente, ou militante, melhor, nesta terra que a gente padece sim, mas que a gente milita em direção ao céu, tem uma missão também de rezar pelas almas daqueles que atravessaram a minha história e de repente não foram tão bons assim. Ou de repente atravessaram a minha história, foram bons para mim, mas não foram tão bons assim para consigo mesmo ou para outros. Mas que eu tive a oportunidade de conhecer, Senhor, nesta unidade, nesta comunhão, a comunhão dos santos, a comunhão da igreja, que nos permite, Senhor, no momento de oração, no momento de entrega, estarmos todos unidos e reunidos em Teu nome. E ali o Senhor estará. Eu elevo, Senhor, o meu coração em gratidão. Gratidão mesmo que esta passagem tenha sido curta, mas que trouxe um grande efeito na minha história. Esta passagem que mesmo tendo sido curta na minha história ou longa na minha história, me feriu, me agrediu de certa forma,
mas que hoje, Senhor, eu elevo meu coração em prece e em oração. De repente, se essa pessoa hoje pudesse me pedir perdão, ela me pediria. Mas se hoje eu tenho a oportunidade de perdoar, que eu venha perdoar. Se hoje eu posso agradecer a Deus pela presença de pessoas que passaram pela minha vida, os meus avós, minhas avós, meus avós, amigos, que deixaram tantas coisas boas, sementes de fé, sementes de esperança, que tem tanto do que eu era e do que eu sou. Por isso, Senhor, neste dia o meu coração, ele não se entristece, ele sente a saudade, mas ao mesmo tempo a fé que eu trago dentro de mim, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Eu creio verdadeiramente, Senhor, que pela força da Tua ressurreição, o Senhor ressuscitará a todos aqueles que eu amo e todos aqueles que passaram pela minha história e que tiveram a oportunidade de se arrepender, tanto quanto a minha alma precisa estar preparada para o dia que o Senhor me chamar. Por isso que neste dia o nosso coração, meu irmão, minha irmã, não fique preso na tristeza, mas numa saudade e na certeza dessa comunhão dos santos que nos une pela eternidade, porque Deus é bom e fiel e a promessa de Deus nesta palavra. Amém? Hoje também eu não poderia deixar de falar, dia 2 de novembro, dia de que nossa comunidade nasceu, né? Onde foi lida a nossa carta fundante, né? A chamada, carta fundante, né? Onde o nosso fundador leu para nós, e aqui já estava tudo aquilo que nós, como comunidade católica Dom de Deus, poderíamos ser. E aqui existe um trechinho que fala: depois de um momento de oração, tendo revelado ao Senhor a angústia do meu coração, em sentir-me chamado, em trazer aos corações a verdade de Deus que liberta o homem, implorando o auxílio do Espírito Santo, Deus enviou-me 2 passagens bíblicas. Com lágrimas nos olhos e sabedor de minhas misérias e pecados, de todas as minhas limitações humanas, intelectuais e espirituais, resolvi lê-las e nelas encontrei a resposta aos anseios do meu coração e, mais ainda, resposta ao querer de Deus para mim e para a obra que há muito o Senhor quis começar. Lembro-me de cada momento em que meu coração, o Senhor passou a revelar a sua santa vontade, quando no amor dos escritos de Santa Teresa vemos a obediência à Santa Igreja e o equilíbrio de suas emoções e razões. Entendi que seria ela o caminho de discernimento e iluminação do nosso coração. Sua experiência de Deus traria vida a esta obra. Seu amor incondicional à Igreja nos faria descobrir a riqueza de um Deus encarnado no seio puríssimo de Maria e que revelou a face amorosa do Pai a toda a humanidade. E este Deus homem diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entre tantas outras coisas que tem dentro dos nossos escritos, aqui é só o iniciozinho da nossa carta fundante, mas aqui Deus revelava no dia 2 de novembro de 2003 que ele desejava uma comunidade e que seu nome seria Dom de Deus. Hoje, mais claramente, no dom de si, ser dom de Deus para a salvação das almas. Então o nosso coração se une à Igreja no céu em oração. Não deixe de acender a sua velinha, de abrir a palavra de Deus, esta palavra hoje, João 6, do versículo 37 ao 40, para rezar pelos fiéis defuntos da sua família e de todos aqueles que necessitam de oração. Reze conosco ao longo de todo este dia na comunidade Dom de Deus, mas também para nós é um dia de alegria, dia que Santa Teresa d'Ávila se consagrou a Deus e o dia que Deus revelou a sua santa vontade para que pudéssemos hoje sermos dons de Deus. Deus abençoe a sua casa, que possamos colocar Deus no centro da nossa vida, para que possamos florescer em santidade. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, salvai-nos.